Hariom, Namastê pessoal. No nosso último encontro aqui, a gente mergulhou nos 5 elementos que compõem o universo, certo? Hoje vamos dar um passo aí adiante. Vamos entender aí como que esses elementos se manifestam em nós através dos doshas. Vata, Pitta e Kapha, eles regem a nossa forma biológica principalmente. Mas dá aí para a gente fazer uma conexão com os aspectos da nossa psique por uma confluência elementar. Eu vou me basear nos 5 elementos para investigarmos uma forma de aplicar, inclusive, as técnicas do yoga no nosso dia a dia aí, tá? E isso é extremamente complexo porque esses doshas estão em constante mobilidade, movimentação, né? As emoções, elas afetam os doshas, o estilo de vida, as rotinas, né? Tipos de exercício, fatores externos, como as estações do ano, alimentação, enfim, tudo mexe com esses doshas o tempo todo. Bom, vamos lá. Vamos olhar novamente para o dosha Vata. Ele é constituído do elemento ar e éter, né? O espaço, que é frio, o ar é seco, leve, sutil, móvel e instável, certo? Levando em conta então aí esses atributos, a gente pode determinar algumas características físicas de uma pessoa que nasce com esses elementos mais proeminentes, tá? Então, o tipo Vata, ele costuma ser magro, com uma estrutura óssea leve, articulações que estalam bastante, tendões musculares e veias mais visíveis, né, aparentes, né, dada aí essa finura e característica mais seca da pele também, né? Geralmente tem traços finos, pouca serosidade no corpo, né? Enfim, cera, né? As mãos e os pés costumam ser frios e o apetite é bem irregular, né? Quando esse dosha está agravado, a pessoa costuma sofrer com um pouco de constipação e gases, tá? Mentalmente, o Vata é criativo, sabe? Adaptável e, digamos, rápido, acelerado, né? E esse excesso de movimento, ele gera um tanto de ansiedade, medo, dispersão excessiva, insônia, baixa capacidade de memória, enfim. Quando em desequilíbrio, né, o Vata, ele se sente meio que fora do chão, flutuando nas nuvens, né? Aéreo, como se diz, né? Então, as práticas das técnicas, né, por exemplo, dos asanas, para esse tipo de pessoa, ela deveria começar com uma boa soltura articular, retirando aí o excesso de ar das articulações, né, ancorando a pessoa no presente, já que ela é uma pessoa muito aérea, né, com ênfase na respiração consciente. A prática deve ser mais lenta, estável, por exemplo, no estilo Yin Yoga, né, que eu gosto bastante. O Yin Yoga, ele tem essa característica de se manter em longos períodos de permanência numa postura, com um espírito mais investigativo, focado assim num aterramento, sabe? Práticas frenéticas e enérgicas demais, como o Ashtanga Yoga, né? Pode ser muito ruim para esse tipo de desequilíbrio, né? E agravar ainda mais o dosha Vata e pior, né? Causar lesões às vezes, né? Deixar a pessoa ainda mais acelerada do que ela já é. Né? Um bom pranayama, por exemplo, para Vata é o Nadi Shodhana, né? Aquela das respirações polarizadas, alternadas, né? Esse é um ótimo pranayama para acalmar o sistema nervoso e trazer o equilíbrio para os Vatas. Meditações, né? Meditações mais assim de visualização, com elementos da terra para ancorar, né? Mantras são ótimos para Vata. O silêncio absoluto, tipo somente observar o fluxo aí dos pensamentos, pode ser bem desafiador e até assustador em certa medida para os Vatas, né? O foco em um mantra é melhor, ajuda a ancorar a mente, né? Já os Pittas, que tem como elemento predominante o fogo, mas um pouquinho de água também, né? Geralmente essas pessoas apresentam características físicas
na forma assim de uma estrutura mais mediana, sabe? Nem muito magro, nem muito rechonchudo, né? Tem uma boa estrutura muscular, massa muscular, né? E a pele acaba sendo bem sensível, muitas vezes assim avermelhada até, pode apresentar sardas, né? Geralmente cabelos claros, loiro ou até ruivos, né? Olhos claros também, né? Já que o fogo é luminoso, né? E os olhos é o aparelho em nós que decodifica a luz, certo? Pita é quente, é penetrante, é enérgico, né? E vamos lembrar que é inerente ao fogo o poder de transformar e purificar as coisas, certo? Como cozinhar os alimentos, enfim, né? Os pitas, eles sentem muito calor, né? E tem uma digestão aí muito forte, né? Então o verão, ele é uma estação do ano assim um tanto complicado para os pitas, né? E quando eles pulam assim uma refeição, se eles estiverem com muita fome, eles ficam bem irritados. Psicologicamente, pita é inteligente, gente. Tem uma boa acuidade mental. É focado e muito determinado, né? E por isso ele é bem competitivo também. E meio esquentadinho, impaciente, né? Principalmente com aquelas pessoas que são mais pacatas, mais lentas e tranquilas, sabe? Eles não suportam essas pessoas. Em desequilíbrio, Pita pode ser bem raivoso e arrogante às vezes, viu? Muito cheio de si, né? Fisicamente manifesta-se aí na forma de inflamações, azia, né? Todas essas coisas aí. Bom, práticas de yoga então para Pita, né? O ritmo da prática, moderado, né? E quanto menos competitivo, melhor, né? Pita deve evitar o esforço excessivo em salas quentes, sabe esses hot yoga da vida? De jeito nenhum, né? O foco deve ser o relaxamento e a coisa do deixar fluir, né? Um bom pranayama para Pita é Chitali, é a respiração refrescante, né? É uma respiração que a gente faz com a língua, assim. Ajuda a resfriar a mente, né? Meditações de compaixão é boa para suavizar o coração e liberar aí essa necessidade de controle excessivo. Por fim, a gente tem os kapas, né? Esse geralmente tem uma estrutura corporal naturalmente mais pesada, forte, né? Ossos largos. Afinal de contas, a constituição desse dosha é terra e água, né? A terra é estável, inerte, estrutural, né? Não é leve, é pesada, densa, né? São pessoas geralmente que têm aquela facilidade de ganhar peso, né? A pele é mais oleosa, é macia, sem essas veias, sem aqueles tendões aparentes, né? Os olhos grandes, geralmente, né? Cabelos sedosos e ondulados, né? Lábios grossos, enfim. Captou aí essa característica mais ou menos dos kapas? Terra e água, né? Basta a gente sempre fazer uma conexão com os elementos e associar ele ao corpo humano, né? Psicologicamente, são pessoas dóceis, amorosas demais, muito pacientes, estáveis, né? Bom, e um pouco apegada demais, ciumento até, por conta de ser muito apegado, né? Muito afetivo, né? Quando agravado, né? Quando esse dosha está em excesso, ele geralmente gera assim letargia, apego excessivo, como eu falei, né? Depressão é uma coisa de capa, né? E no corpo ele causa muita congestão e retenção de líquido, né? Uma prática de yoga assim para capa agravado, né? É bom que tenha um ritmo mais vigoroso e estimulante. Então aqui o Ashtanga Yoga pode ser bem recomendado, né? Capa ele precisa de movimento, calor, né? E mais fluidez, Vinyasa Yoga, né? Para tirar essa energia da estagnação, né? Muitas vezes esse tipo de prática pode ser bom para os pitas também. Ajuda a botar aquela indignação, aquela raiva para fora, né? Depende muito, assim, ajuda a descarregar a energia. Bom, pranayamas como Bhastrika e o Kriya, o Kapalabhati, né? Aquela respiração do fogo, o sopro rápido que a gente faz, né? É um ótimo pranayama para capa.
ajuda a aquecer o corpo e clarear um pouco a mente, né? Meditação ativa, né? Como tipo uma caminhada meditativa, é muito bom, né? Kapha se beneficia de manter a mente alerta e focada em pontos de luz ou cores vibrantes, né? Tipo Trataka, fazer concentração na chama da vela, é uma boa meditação para Kapha. E é isso. Entender o seu dosha é como receber aí um manual de instrução para o seu corpo e mente, né? O yoga ele não tem um tamanho único assim, sabe? O que é bom para um vata pode agitar um kapha, né? E a partir de agora, observe como que você se sente antes e depois da sua prática e vai ajustando aí a coisa para você. Se você se identifica com mais de um desses doshas, não se preocupe, viu gente? Somos todos uma mistura deles todos, né? Mas uma mistura única, né? Então procura aí um terapeuta ayurvédico próximo de você, para você saber um pouco mais sobre si mesmo, né? Sua luz, as suas sombras, né? Porque afinal de contas somos um mix aí disso tudo, né? E nesse vídeo aqui eu fui bem sucinto, a ideia era só dar um panorama sobre essa milenar ciência médica, o Ayurveda, mas o buraco aí é muito mais fundo, viu? Vale muito a pena se aprofundar e estudar Ayurveda. Até a próxima. Namastê.